com algumas considerações. Seria natural que os cristãos concordassem que o ensino e que o estudo das Escrituras é importante. Infelizmente, não é o que acontece. Existem pelo menos duas correntes que têm algum tipo de dificuldade com o estudo das Escrituras. De um lado, nós temos uma corrente que se pretende mais espiritual, super espiritual, mas que sob o argumento de que a letra mata e o espírito vivifica, eles dizem que não se deve estudar as Escrituras, pois os crentes não têm necessidade de que ninguém os ensine, pois quando chegar a hora, o espírito vai lembrar o que devem fazer. Na verdade, este é um exemplo de estudo bíblico temático que tira os textos do seu contexto, mas é um estudo bíblico. Cita 3 textos bíblicos: 2 Coríntios 3:6, 1 de João 2:27 e João 14:26. Olha, usa a Bíblia para incentivar os menos cautos a não fazerem estudos bíblicos. O segundo tipo de pensamento é o que despreza a atuação do Espírito, agindo como se ele não estivesse presente na vida da igreja, ou até mesmo como se ele, Deus, não existisse. Isso é fruto do liberalismo teológico e da neo-ortodoxia do século XIX, e que se desenvolveu por todo o século XX, principalmente nas universidades de teologia, e que penetrou nos seminários de algumas denominações evangélicas. O que fazer então? Estudar as Escrituras. Por várias vezes ouvi pessoas argumentando que não precisam estudar, porque os apóstolos não foram, por exemplo, para nenhuma universidade de teologia, para nenhum seminário teológico. Não, eles não foram. É verdade. Nisto eu tenho que concordar. Mas eles simplesmente tiveram um intensivão de teologia com duração de 3 anos, em alguns momentos 24 horas diárias, com o maior mestre, o maior professor de hermenêutica e homilética que já pôs os pés na terra. Eles viram a revelação de Deus. Eles conviveram com Jesus, simplesmente a expressão exata do ser de Deus, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1, verso 3. Estudar a Bíblia é necessário. Por necessário, afirmo que estudar a Bíblia é uma obrigação do cristão. Quando o tempo de Moisés acabou, o Senhor chamou o seu substituto Josué e disse: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Moisés escreveu, e agora cabe a você estudar e praticar o que ele escreveu. Está em Josué capítulo 1, verso 8. Os reis de Israel deveriam ter a lei do Senhor constantemente diante deles. Aliás, eles deveriam mandar ou fazer eles próprios uma cópia da lei para eles. Está em Deuteronômio 17:18. O sacerdote Esdras resolveu estudar para poder praticar e ensinar a lei do Senhor. Está em Esdras 7:10. E Paulo pede os seus livros para certamente estudar. Ele não estava pedindo os livros para fazer deles travesseiro, em 2 Timóteo 4:13. Outra coisa importante de estudar é proveitoso. Escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, Paulo lhe diz que ele aprendeu as sagradas letras de sua mãe e de sua avó e que este conhecimento capacita alguém a ser sábio para a salvação. Ele aprendeu e teve um proveito de sua salvação. E além disso, obter conhecimento e entendimento sobre a vida como um todo, pois a vida não pode ser dividida em secular e espiritual. O conhecimento da vontade de Deus dá sabedoria até para o mais simples dos homens, está em Salmo 119, 130. Estudar a palavra de Deus é deleitoso também. Embora tenhamos dito no princípio que o estudo das Escrituras pode ser um trabalho até enfadonho, sozinho, incompreendido e que muitos veem como pouco proveitoso, a verdade é que estudar a palavra de Deus é um exercício que traz grande prazer ao coração dos crentes, como diz o salmista no Salmo 19, verso 10. O meu desejo é que aquilo que nos primeiros dias lhe pareça difícil, cansativo e enfadonho, em pouco tempo seja visto como algo deleitoso, proveitoso e indispensável para você. Comece com o tempo que você dispuser. Comece com os recursos que estiverem à sua disposição e invista o quanto você puder do seu tempo, dos seus recursos financeiros. Eu tenho certeza que você não perderá nem tempo nem recursos com os seus estudos. Estudar a palavra de Deus é o melhor investimento que você pode fazer para hoje e para a eternidade. Para você e para todos aqueles que estiverem perto de você e que você tiver a oportunidade de dizer-lhes a razão da esperança que você guarda em seu coração. Um abraço, bons estudos, fique com Deus. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui.